Graça e paz, queridos. Você sabe o porquê que é errado adorar ídolos? Sabe de onde que eles surgiram? Se não sabe, então pegue a sua Bíblia e vem comigo estudar um pouquinho mais da palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor aqui da IBD, da Igreja Evangélica Congregacional em Parque da Luz, em Rio Bonito. É um prazer tê-lo mais uma vez na nossa lição, onde que hoje nós vamos estar falando do porquê que é errado adorar ídolos, né? E nós vamos iniciar a nossa lição lendo o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que vai falar assim: Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou seu Deus e não tolero outros deuses. Então aqui esse texto já falou, né, basicamente o que Deus pensa acerca dos ídolos, mas eu gostaria de destacar que tem muitas pessoas que pensam que os evangélicos não gostam de Maria, tampouco gostam dos personagens que aparecem na Bíblia, os outros personagens, né, que tiveram algum destaque justamente porque em algumas religiões eles têm isso como uma referência de ser santos, né? E tem pessoas que acham que não é assim. Mas nós hoje vamos estar estudando, e até para isso vai servir de crescimento para cada um de nós, de que se alguém vier falar alguma coisa sobre isso, sobre essa questão de outros deuses, de que os cristãos não gostam de alguns personagens bíblicos, nós, você e eu, vamos já ter uma resposta a dar, né? Uma resposta com sabedoria. Né? É claro que tem muitas pessoas que são arrogantes acerca da mãe de Jesus, por exemplo, sendo que tem sua parte importante assim, na história da Bíblia, mas as coisas não são como as pessoas pensam, né? A verdade é essa, né? E nós devemos entendemos também que toda devoção, toda adoração, todo louvor que vai fluir dos nossos lábios, ele tem que fluir diretamente para o nosso Senhor, né? Que é o único digno de todo louvor, toda honra e toda glória. E nós não devemos dividir essa glória dele com ninguém. A verdade é essa, né? E para nós iniciarmos também, né, eu gostaria de falar aqui que idolatria vem de uma visão totalmente deturpada, totalmente desfigurada acerca do que é adorado, o que é adoração. Também, né, destacando aqui que ser, né, idólatra é ser escravo de qualquer produto de fabricação humana ou até mesmo de dias chamados santos. Ou seja, não tem lá tal dia que falam que é um dia santo, que é por causa de um santo, e por aí vai. Isso faz parte da idolatria. É a pessoa que concorda, a pessoa que entende que aquele dia realmente é santo, ela faz parte dessa idolatria. Ou então que ela é devota, né? Assim, que é Deus no céu e o santo está na terra. Essa pessoa, ela é uma idólatra. Né? Então, quando nós olhamos e falamos acerca de idolatria sobre os deuses, é justamente onde que as pessoas elas deixam de dedicar, né? Direcionam a adoração, ela é direcionada de uma forma errada, ou seja, toda adoração que deveria ser direcionada à pessoa de Deus é direcionada a santo A, santo B e por aí vai. Então, isso faz parte da idolatria. Né? E o interessante é que não existe resposta nenhuma, não tem quem comprove nenhuma evidência de que o dito cujo lá, o santo, né, vou falar assim, ele está recebendo essa adoração. Ao contrário de Deus, e justamente porque na palavra de Deus afirma de que ele se inclina os seus ouvidos para ouvir nossa oração, ou seja, ele inclina os ouvidos lá dos altos céus para ouvir o nosso clamor, a nossa adoração, e isso é uma resposta. Agora, não existe resposta
para que os outros santos, outros ídolos, outros deuses, eles tenham uma resposta assim, ó, não, fulano de tal ouviu. E realmente é comprovado que aquele boneco de gesso lá, ele me respondeu, ele está atento ao que eu estou falando, né? Então, muitas das vezes, parece com que as pessoas estivessem falando sozinhas, né? O apóstolo Paulo, né, ele chamou a atenção dos cristãos na época, que hoje seria, na época era a Ásia Menor, que hoje seria mais ou menos a região da Turquia, do país chamado Turquia, que era a igreja da Galácia, acerca dessas adorações, né? E ele falou lá no texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 8 e 9, chamou a atenção, lá deu um puxão de orelha no pessoal, e esse texto ele vai dizer assim: no passado, vocês não conheciam a Deus e por isso eram escravos de deuses que de fato não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que Deus os conhece, como é que vocês querem voltar para aqueles poderes espirituais fracos e sem valor? Né? Então, o apóstolo Paulo deu uma chamada aí, de uma forma bem sábia, explicando que antigamente vocês não eram conhecedores da verdade, vocês não tinham conhecimento de Deus, vocês não adoravam a Deus, vocês estavam afastados da presença de Deus, vocês estavam destituídos de toda a glória de Deus, como vai falar em Romanos, mas agora não, agora a situação é diferente, agora vocês são conhecedores da palavra, vocês tiveram como podemos dizer, foram reconciliados com Deus, e Deus os conhece de verdade, e agora como é que vocês querem voltar lá para aqueles falsos deuses, para aquele tipo de adoração passada, né? E assim podemos ver que dentro até das nossas igrejas nos dias atuais, às vezes deveria existir, ou eu creio que alguns pastores são como os apóstolos Paulos, né? Vamos dizer que existem apóstolos Paulos, apóstolo Paulo pelo mundo, onde que chama a atenção da igreja, porque justamente pessoas se tornaram conhecedoras da verdade, as pessoas foram libertas, né, da escravidão, da idolatria, foram livres, né, de todo pecado, de toda idolatria, mas chega um momento que as pessoas acham que deve voltar, né, a esse tipo de adoração. Como um exemplo no Antigo Testamento, onde que vai falar da história que o povo, Deus cuidando do povo no deserto, e chega um momento que o povo, por Moisés demorar a descer do monte, o povo resolveu a fazer já adoração a outro Deus, né, e fez um bezerro de ouro. Então, assim, um exemplo de que o povo tem essa tendência de virar as costas, e isso daí é consequência lá do passado, do nosso passado, né? Que é onde que nasceu a idolatria, e parece que toda a história da raça humana vai cair aonde? Lá no Jardim do Éden. Então, essa tendência de se inclinar para outros deuses é uma consequência do pecado que foi realizado, né, se assim eu posso dizer, ou do pecado que foi cometido, melhor, seria a melhor palavra assim, por Adão e Eva no Jardim do Éden. Então, isso está na nossa essência, né? Está na nossa raiz. Então, a essência também da onde que surgiu essa questão dessa idolatria aqui é desde o nosso passado, os nossos antepassados, lá do início da história da raça humana. E por incrível que pareça, né, por questão dessa desobediência, o homem ele busca dia após dia achar a Deus e de uma forma equivocada adorar a Deus. É onde que chega a questão dos ídolos. Né? Eu creio que no mundo existe milhões e milhões de religiões, algumas mais conhecidas, outras não tanto, né? Mas existem aí as religiões, eu vou citar algumas aqui, seria o budismo, seria o hinduísmo, o islamismo, o catolicismo, aí tem os kardecistas, tem umbandistas, candomblé, tem tantas outras, essas são as mais comuns, se assim eu posso dizer, e cada pessoa que entra numa religião dessa, que se dispõe ao tipo de adoração que essas religiões instruem, elas estão buscando adorar a Deus, buscando justamente louvar a Deus, sendo que é de uma forma equivocada.
Eu não me recordo exatamente, mas eu sei que no livro de Eclesiastes fala que existe dentro de nós um anseio pela eternidade, ou seja, é um vazio que isso nunca vai ser, só vai ser preenchido, melhor, não é que eu vou dizer que nunca vai ser preenchido, mas esse vazio que ele existe dentro de nós, ele vai ser somente preenchido quando Jesus voltar. E isso está dentro de nós, é a nossa essência. Então, de uma forma involuntária, nós vamos buscar louvar a Deus, nós vamos buscar exaltar o nome de Deus, ou seja, entregar todo louvor a Ele. E por falta de conhecimento, algumas pessoas elas vão se direcionando para essas religiões, onde que elas entendem de que ali é a forma mais correta, né, de adoração, né? Enfim, né? E o interessante é que, como realmente cada um de nós vamos tentar buscar, né, restabelecer essa conexão com Deus, né, nos reconciliar com Deus. E é onde que vai buscando aí dia após dia as religiões para ter, né, esse relacionamento com Deus. E uma das formas mais utilizadas do homem seria a mania de criar, a tendência que o homem tem de criar algumas imagens da divindade ou de alguém que se assemelha, ou que vai representar, né? Então, aí eu estou falando já realmente das esculturas, né? Então existe aí diversas esculturas aí de São Pedro, de São João, Maria, é, Santo Expedito, tem tanto santo aí que eu sinceramente não sei o nome, né? Mas existe aí essas imagens aí, dentre outras, né, como por exemplo Buda, né, lá no budismo, que vem do budismo. É, tem tantas outras aí que talvez a gente nem conheça, mas é justamente o homem, quando elas foram criadas, foi justamente com o homem tentando criar uma imagem de uma divindade para que ela fosse adorada, né, para que ela fosse aí exaltada, para que a ideia fosse realmente de venerá-la, né, de realmente de entregar aí um louvor a ela, onde que infelizmente essas pessoas não vão ser respondidas, né. O problema todo do ato aí é, que acaba tendo, né, isso para nós, né, para nós seres humanos, é como uma satisfação momentânea, é, onde que ela é passageira, né? É justamente porque existe essa necessidade do homem de se relacionar com Deus. Agora imagina quantas pessoas estão buscando se relacionar com Deus, estão buscando Deus em tantos outros lugares, em tantos outros, né, meios e em tantos outros deuses, né? Isso, se nós pararmos para pensar, tem gente aí que está entregue à idolatria, buscando a Deus, a louvar a Deus, buscando se relacionar com Deus, né? Como eu falei, né? Restabelecer a conexão com Deus em lugar A, lugar B, e está cega espiritualmente, porque ali realmente não tem nada que possa satisfazê-la, né? Não existe uma verdadeira alegria, é uma paz assim momentânea. Então, é para os irmãos pensarem que realmente por isso que nós devemos proclamar o evangelho, porque tem muita gente necessitando ouvir do evangelho de Cristo, né? E tem tanta gente aí pelo mundo que está se sujeitando a adorar esses outros deuses que não podem fazer nada, que não podem retribuir em absolutamente nada. Então, reforçando aí mais uma vez a missão que nós, como corpo de Cristo, nós temos, né, de anunciar as boas novas, justamente para saquear essas pessoas das mãos de Satanás, dessa vida que elas levam, que não vão levar a nada, né? Talvez, na verdade, só vai levar a vida eterna, mas de uma perdição, né? E não daquilo tudo que Deus tem de melhor para cada um de nós. Também essas pessoas elas procuram fazer, né, esses deuses aí ou santos para idolatrar, tentando suprir essa carência espiritual. Realmente eu acho que seria uma expressão bem melhor assim, carência espiritual. Essas pessoas são carentes espiritualmente falando, né? E interessante que a cada nova procura, porque tipo a pessoa ela vai vou citar aqui um exemplo, vai num centro na região espírita, por exemplo, ela busca ali saciar essa carência espiritual.
chega ali e ela não encontra nada que vá suprir. O que, que ela faz? Ela fica frustrada. Ela vai, se afasta, vai para outra religião. Chega na outra religião, ela também não encontra aquilo, não consegue saciar a sede, a vontade, eu não sei nem explicar exatamente, mas ela não consegue suprir essa carência espiritual. Ela vai para outra. E assim, cada vez que se envolve numa religião onde que ela não tem respostas, onde que ela não consegue obter aquilo que ela necessita, né, realmente que a pessoa necessita, mas que ela entende que tem que suprir, ela não consegue, que é a carência espiritual, ela vai ficando cada vez mais frustrada, e isso vai fazer realmente com que as pessoas talvez nunca se acheguem a Deus. É lógico, nós cremos que Deus ele é poderoso para transformar, né, a vida de qualquer um. A Bíblia também vai nos orientar de que ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? Ou seja, quem converte, quem faz toda a mudança é ele, não a nós. Mas a probabilidade dessas pessoas talvez se chegarem a Deus é, é pequena, porque isso aos olhos humanos, né? Porque elas, de tanto ser frustrada com tanta religião, com tanta coisa que ela ouve, chega um momento que ela já não vai querer mais saber de nada. Mas, como eu falei, o evangelho precisa ser anunciado, essas pessoas precisam ouvir de Jesus, é uma tarefa da igreja, uma missão da igreja, né? E enquanto nós não anunciarmos, essas pessoas não vão ter essa carência espiritual saciada. Também esse vazio, né, ele vai continuar existindo, cada vez vai aumentando mais e mais. Deus ele condena realmente qualquer tipo de idolatria, tá? Qualquer tipo de idolatria. Porque justamente ele é o soberano, ele é o nosso criador, ele tem o controle, o domínio das nossas vidas, né, nas mãos. O que ele, em relação à adoração, né, em se tratar dessa questão de adoração, claro, né, como nós lemos lá, a proibição de outros deuses, né, de fabricá-lo, de adorá-lo, de fazer essas esculturas. Mas o próprio Deus ele nos dá ele nos instrui lá nos 10 mandamentos, né? Que é Êxodo 24, que vai falar assim: não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Ou seja, não é para imitar nada, não é para fazer imagem de nada, 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 porque ele não tolera esse tipo de coisa, né? E justamente o que o povo às vezes fazia, e teve, se nós acompanharmos na história ali no Antigo Testamento, principalmente, nós vamos ver essa questão de pessoas fazendo deuses, né, de ouro, de bronze e por aí vai. Então, e Deus ele nunca aprovava isso, né? Por isso que existia muita destruição. Deus ele permitia que em guerras assim, né, povos se destruíssem, se acabar, como posso dizer, que acabavam sempre sob a mão daquele que servia, né, a Deus, justamente porque as pessoas estavam em desobediência, né? E como ele coordena a nossa vida, nós não temos o direito nenhum, e segundo até o mandamento que nós lemos aqui, de violar, né, justamente esse mandamento com a desculpa de que nós estamos buscando, né, honrar a Deus, louvar a Deus em adoração, né? Então, mesmo até sabendo de que alguns deuses aí, esses deuses aí, eles não são dignos de nenhuma veneração, nenhuma adoração. Então você e eu não temos a desculpa de dizer que eu fui lá na igreja lá do santo tal e eu me prostrei diante dele, eu orei, rezei, falei e ele me ouviu, mas foi porque eu estava tentando honrar o nome de Deus. Isso não existe. Deus ele não tolera esse tipo de coisa. Como nós lemos lá no início, ele já diz que na Bíblia que não é para se prostrar, não é para se ajoelhar, não é para fazer nenhum tipo de adoração, de louvor e adoração para esses deuses, porque ele não tolera. Então aí já é uma resposta clara para cada um de nós, né, que é totalmente proibido. Também pode ser até uma pergunta que você tem: será que existe então alguma forma correta de adorar a Deus?
né, existe um padrão, né, é uma dúvida que com certeza muitas pessoas têm, principalmente novos convertidos, né? Será que então, já que eu não posso adorar nenhum outro Deus, já que eu não posso fazer imagem, não tem imagem de Cristo, nada disso, então será que existe alguma forma de adorar a Deus? Né? E nós vamos responder isso agora aqui, nós vamos ver aqui, né? Dentro da Bíblia existe, né, duas coisas que são indispensáveis em um culto. A primeira é a decência e a segunda é a ordem, ou ordem e decência, né? Vice-versa. Esse texto, né, tem um texto que vai falar sobre isso, que é o de 1 Coríntios 14:39. Anota aí, depois você vai lá, lê o texto lá de Coríntios, que vai falar sobre a ordem e decência em culto. Sem as loucuras que às vezes a gente vê aí na televisão, em algumas igrejas, que são coisas que fogem dos padrões bíblicos, né? E também ele requer que nós tenhamos atitude consciente, né? Que é, no caso, em espírito e em verdade, né? Que vai estar lá também em João 4:24. Os irmãos também leiam, também anotem aí, lê também depois João capítulo 4 aí. Então, coisas aqui que devem existir dentro do culto para nós louvarmos a Deus, né? É deixar todos os ídolos de lado, isso aí é óbvio, porque Deus ele não aprova. E segundo, né, seria aí com ordem e decência no culto e em espírito e em verdade, ou seja, de todo o coração, né? E relacionado aí à forma, né, isso daí, é bom a gente entender que os cristãos lá no século, lá no início lá do século, na primeira era cristã, eles não possuíam um roteiro certo assim de adoração, né? Mas assim existe uma instrução dada, né, pelo apóstolo Paulo, que nós vamos estar lendo agora, que está em 1 Coríntios 14:26, que vai falar assim: portanto, meus irmãos, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reunirem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro alguma coisa para ensinar, outro uma revelação de Deus, outro uma mensagem em línguas estranhas e ainda outro a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. Ou seja, eu vejo aqui nesse texto aqui a igreja envolvida, né? Então, se nós olharmos hoje os nossos padrões que não fogem disso aqui, é um irmão que canta, é um irmão que prega, um outro irmão que toca os instrumentos, é um irmão que tem um chamado específico para oração, né? Algumas igrejas têm sala de oração, como tem os grupos de orações, e por aí vai. Então, eu vejo aqui nesse texto o que o apóstolo Paulo recomenda é que toda vez que for se reunir numa igreja, num templo, para cultuar a Deus, que todos ali sejam úteis para a edificação da igreja, para o crescimento espiritual da igreja. Então, olhando também aquele padrão lá que fala, né, que de ordem e decência, né, que tem que ser dentro da igreja, dentro dos templos, no momento de adoração, até dentro de casa mesmo, porque eu entendo que também a nossa casa ela é uma extensão da casa do Senhor, já que porque nós somos templos do Espírito, então tem que ser feito as coisas com ordem e decência, né, em espírito e em verdade, de todo o coração. E se um louva, que louve, se o outro ora, né, sabe somente orar, então que ore. Se aquele que sabe pregar, né, tem o dom da fala, que Deus deu esse dom para falar, então que pregue, que ministre, que ensine, mas que tudo sirva de crescimento para o corpo de Cristo, né? Então, porque não adianta de nada também ter tanta coisa e às vezes ser algo vazio, onde que como foge do que Deus, né, do que o apóstolo Paulo foi e instruiu, que perdão, que João no livro de João vai falar que é em espírito e em verdade, ou seja, Deus ele não habitou naquele lugar. Então, nós devemos ser uma igreja unida, né, uma congregação participativa, né? Um louva, o canto, outro da assistência na porta, né? Hoje nós temos essa questão de recepção. Eu creio que na Bíblia nunca vi nenhuma referência, mas eu imagino como que era na época, né? Um irmãozinho, uma irmã para receber ele na porta, os irmãos reunidos ali talvez numa caverna, talvez dentro de uma casa. Então assim, tinha-se sua ordem, sua decência, mas com todo o intuito de louvar a Deus e também de ter a decência ali, né, no culto ali, onde que Deus ele tinha espaço para realmente
abençoar vidas. Também eu imagino, passa tanta coisa na minha mente aqui, o culto, eu fico tentando imaginar como que era o culto lá na igreja primitiva, né? Então, como aqui falou, né, que tudo que for feito seja para o crescimento espiritual da igreja. Então, assim devemos, né, fazer nos dias atuais, tudo em prol do crescimento da igreja. Também acerca do santo, né, dessa palavra santo. Tem muitas pessoas que têm uma visão equivocada acerca de santo, né? E eu gostaria de enfatizar, já para nós concluirmos a nossa lição, é uma verdade muito, as pessoas até uma verdade, um entendimento muito distante do que é realmente do ser santo, né? Muitas pessoas elas até pensam, né, acreditam de que santos são aquelas pessoas que já morreram, que por algum momento, algum dia, né, fez algum milagre, depois, né, de ser provado, né, que tem umas questões aí, que quando é provado, né, isso visando pela visão da Igreja Católica, o Papa ele consegue beatificar, né, escrito num livro, lá num catálogo dos bem-aventurados, né, até isso aqui é novo para mim. Então existe um livro lá na Igreja Católica dos bem-aventurados, onde que as pessoas que elas fizeram milagres ali, o Papa registra o nome dessa pessoa ali naquele livro. Depois, né, tem alguns rituais aonde que essa pessoa ela é canonizada, né? Então, assim, onde que ela vai ser considerada, declarada santa. Então, por isso que tem aí tantos santos aí, de vez em quando surge uma história ou outra aí. Então, os irmãos agora vão passar a entender que essas pessoas, por algum motivo, elas fizeram algum milagre. Ela antes dela falecer, ela fez algum milagre. Foi reconhecido pela Igreja Católica que ela realizou um milagre. O nome dessa pessoa entra num livro, né, num livro um catálogo, né, dos bem-aventurados. Então, depois disso, dos processos rituais que tem lá dentro da Igreja Católica, essa pessoa é considerada santa, né? Se o falecido ele era simplesmente devoto, mas passou a ter orações realizadas no nome dele, né, e supostos milagres, que é conhecido como receber uma graça, né? Alguns casos acontece de ser considerado santo pelo Papa, tá? Isso aí é devido lá na Igreja Católica. Não tem muito a ver com a gente, não. Então, assim, para os irmãos entenderem mais ou menos como que chega as pessoas a serem santas, né? Mas a visão, né, à luz da Bíblia, é totalmente contrário disso, né? Então, a Bíblia tem uma resposta para isso, que eu vou falar até alguns textos aqui, né? Nós não vamos ler, mas eu vou mencionar aqui alguns textos, e é onde que uma referência aqui no Novo Testamento vai falar que aqueles que se convertem à fé cristã, que receberam Jesus como o único suficiente Salvador, são chamados de santos, né? Então, você e eu somos santos, né? Pelo evangelista Lucas e pelo apóstolo Paulo, né? Eles chamam essas pessoas de santos. Então, tem aqui as referências de Atos 9:13, 26:10, Romanos 15:25 e 1 Coríntios 12, de 6 a 12. Né? Essa palavra santo, ela significa separado, consagrado, dedicado, né? Então, ou seja, você e eu, desde o momento que aceitamos a Cristo como único suficiente Salvador, nós somos santos. Justamente nós fomos separados, né? Nós somos consagrados, vamos viver em constante consagração, nós vamos estar buscando ao Senhor na santificação, né? Como nós já estudamos em algumas outras lições aqui. E deixa eu ver. E também não é simplesmente ser santo como é na Igreja Católica ou em alguns outros lugares, né? Mas não é somente ser um portador de título, mas as pessoas, né, que se convertem à fé cristã, elas desfrutam, olha só, de uma condição que não é obtida por ritos próprios, tais como autoflagelação, penitência, pagamento de promessas ou caridade, mas concedido pelo único que pode fazê-lo, Jesus Cristo. Ou seja, e tem umas referências aqui também em Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 11, capítulo 8, versículo 1, aquele que fala, né, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né, e Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 22. Então, você e eu somos santos nós passamos a desfrutar
né, disso, não que tenhamos títulos, né, falar que é São Douglas, Santo Fulano lá na igreja, Santo Bertão, não é nada disso, mas é o que o apóstolo Paulo e o evangelista, né, nós podemos dizer, né, o doutor Lucas, né, o evangelista Lucas, eles colocaram ali dizendo que todo aquele que se converte à fé cristã, que aceita Jesus, tem esse nome de santo, justamente pelo significado da palavra ser consagrado, separado, né? Isso vem do original. Então, quando a Bíblia, né, ela menciona os santos, né, seria a comunidade cristã, ou seja, nós ali na Igreja Evangélica Congregacional Parque da Luz, todo aquele que entra naquele lugar, todo aquele que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, é um santo, né? A Bíblia, ela nos instrui assim, ela nos ensina assim, né? E, ou seja, é a igreja numa coletividade, né? E que está sendo entra numa condição especial, ou seja, nós somos santos, né? E vivemos em santidade, buscamos a santidade dia após dia, justamente porque Deus ele nos concedeu, né? Jesus Cristo ele nos dá, né, essa oportunidade de desfrutar, né, desse nome, justamente porque nós somos separados, nós somos consagrados. Então, olhando aqui na nossa lição de hoje, que concluindo aqui a nossa lição, nós podemos entender de que realmente nós não podemos louvar e adorar a outros deuses, a bonecos de barro, de gesso, porque tiram o devido lugar, né, a quem deve ser todo louvor, toda honra e toda glória ser dedicada, que é a Jesus Cristo, né, ao nome de Deus, né, Deus e né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o louvor que tem que fluir dos nossos lábios é para Ele, né, tudo que nós formos fazer em nome dele, né, e tudo para Ele, né, como tem um cântico aí, né, que fala que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, assim como nós que somos servos, né, do Deus Altíssimo, que servimos a esse Deus dia após dia, que louvamos a Ele, tudo que realmente nós formos fazer tem que ser em prol dele, né, para Ele. Então eu espero que Deus abençoe a vida dos irmãos e que toda idolatria seja retirada da nossa vida em nome de Jesus, que toda talvez a tendência também a nos inclinarmos para outros deuses também que caiam por terra no nome de Jesus. Mas para nós concluirmos a nossa lição, eu gostaria de orar com você, né, e pedir para que você feche seus olhos nesse momento. Tá bom? Vamos estar orando e falando com o nosso Deus. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por mais um dia, a tua presença também, Deus, nós te bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Assim, Deus, que como a tua palavra nos orienta a não fazermos nenhuma imagem ou escultura de nada que existe nos céus ou na terra ou debaixo da terra, assim, Deus, que seja um ensinamento gravado em nossos corações, que somente todo louvor, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Assim nós te louvamos, nós te agradecemos, que também possamos ter um entendimento maior acerca da tua palavra, que possamos lê-la e meditar nela dia após dia, que como a tua palavra diz no Salmo também, que a tua palavra é lâmpada para os nossos caminhos. Assim, Deus, que nós possamos ser guiados pela tua palavra, que nós possamos ser conduzidos dia após dia, e que, Deus, se nós falharmos nessa caminhada, que o Senhor esteja nos perdoando, também, Deus, nos livrando, Deus, dos caminhos maus, e que assim, Deus, o Senhor esteja nos conduzindo dia após dia pelo caminho certo, Deus, que vai nos levar para a eternidade, para estar, Deus, ao teu lado. Assim nós te louvamos, nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe, espero que sua semana seja aí peço, né, Deus, desejo que sua semana seja uma semana assim, repleta de bênçãos, repleta de vitória, né, cheia de bênçãos. Aí Natal está chegando aí, que você possa desfrutar também com sua família, né, que seja uma semana aí onde que Deus se faça presente, que você viva o sobrenatural de Deus, tá bom? Então fique com Deus, queridos, não deixe de estar conosco nos nossos cultos, também não tanto na quinta quanto no domingo, e também, por enquanto, aqui ainda a Escola Dominical nesse canal. Mas em breve estaremos lá presencialmente, tá bom? Então que vocês fiquem com Deus, queridos, e até a próxima.